Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso AproximoCast. É o primeiro episódio agora, depois das férias de verão. Então é um prazer ter todos vocês aqui com a gente novamente. No momento que estamos, com certeza, aí todos bastante animados, a gente vê bastante perspectivas positivas para frente. E aí, do nosso lado aqui, até com muito prazer, acho que é a primeira vez que eu faço um episódio do podcast aqui no escritório do LX, né? Então, um prazer estar aqui de volta efetivamente no escritório. E para o episódio de hoje, a gente tem um convidado muito especial que fala de temas bastante interessantes aí, tanto do mercado imobiliário como de carreiras e assim por diante. Né? Então, gostaria de chamar o Cristiano Almeida, né? E mais do que eu apresentar o Cristiano, eu queria que você mesmo, Cristiano, falasse aí quem é o Cristiano Almeida e o que é que te move. Viva, Ricardo. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite, estar aqui. É para mim um grande privilégio partilhar este bocadinho, algum conhecimento, alguma experiência, uma conversa mais informal e espero que no final acrescente valor a todos aqueles que depois possam estar a assistir ou que venham a assistir no futuro. Então, quem é o Cristiano Almeida? Ora bem, sou casado, portanto, com a Filipa, portanto, que é um pilar fundamental para tudo aquilo que eu tenho construído. Eu tenho 2 filhos, que é o Diogo, de 8 anos, e o Gustavo, mais conhecido por Gugu, de 3, que é assim um bocadinho pestinha. Depois, o que é que eu posso dizer mais? Sou uma pessoa apaixonada por pessoas, não é? Portanto, também é isso que me traz aqui hoje. Considero que sou uma pessoa também muito exigente comigo próprio e com todos aqueles com quem trabalho. Portanto, o pessoal da minha equipa há de dizer isso. Considero que sou uma pessoa disciplinada, focada, que acredita que todos nós temos muito potencial e que podemos concretizar tudo aquilo que definirmos que seja mesmo o nosso objetivo. E olha, sou grato pela vida, sou grato pelas pessoas que tenho o privilégio de conhecer e sou muito, muito apaixonado e fã de todos os elementos da minha equipa, que é a Move On, e portanto, como mentor e como líder, na verdade sou um grande fã deles todos. Ótimo, legal. Acho que alguns pontos que você tocou a gente vai explorar um pouco mais aí para frente. Antes de passar para a primeira pergunta, para a próxima pergunta, né? Só queria reforçar com todos que agora no começo de outubro, acho que todos os profissionais com certeza sabem, vamos ter o SIL, o Salão Imobiliário de Lisboa. Imo Virtual tem o prazer de ser o patrocinador oficial desse evento, então estaremos lá aí com o stand, estaremos lá todos presentes, é uma oportunidade de vocês terem contato com a nossa equipe, para a gente é um prazer muito grande. E também reforçar para quem ainda não ficou sabendo, a gente vai lançar em novembro um salão digital, que é uma oportunidade aí de expor os seus imóveis e trazer mais vendas, né? Então, quem tiver interesse aí, procura efetivamente os seus gestores de conta. De qualquer forma, vamos ao que interessa, né, que acho que, Cristiano, nós vamos estar presentes nos dois. Maravilha, que bom. Eu e a Então, equipa. E a minha pergunta, você falou um pouco, né, de você hoje, mas me conta um pouco aí do seu trajeto, né? Como é que você chegou aí até onde você está agora? Então, o meu trajeto, eu gosto de, e também para não me alongar muito, eu dividir o meu trajeto em três momentos da minha vida. Então, como nós somos muito do nosso passado, das experiências, do conhecimento, eu gosto de ir mesmo ao início, talvez, da história dos meus pais, não é? Portanto, os meus pais são imigrantes e vieram para Portugal à procura de uma vida melhor. Somos 4 irmãos, portanto, desde cedo comecei logo a trabalhar, sendo que o meu trabalho principal, desde os 16 aos 18, nos intervalos e nas férias da escola, que na altura eram férias muito grandes, foi trabalhar nas obras, ou como se diz agora, mais construção civil. Portanto, eu trabalhei nas obras durante bastante, pronto, durante todos os períodos de férias, e considero que essa parte da minha história traz um grande impacto e uma grande influência na pessoa que eu sou hoje. Só para partilhar aqui convosco aqui uma pequena história, dizer-vos que naquela altura, pronto, eu morava em Massamá, numa zona que é o Casal de Olival, para quem conhece, e trabalhava em Massamá Norte, portanto aquilo naquela altura era muito longe, não é? Portanto agora de carro é rápido, mas eu ia todos os dias de bicicleta, pegava na minha bicicleta, acordava mais ou menos às 7, a minha mãe preparava a marmita e lá eu ia na minha bicicleta
até Massamá Norte, que era sempre a subir, e lá estava lá eu a fazer de servente lá na construção, e vinha todos os dias por volta das 5 e tal, 6. E pronto, e aqui é que reside a parte mais difícil da minha vida nessa altura. Mais difícil do ponto de vista emocional. Que quando eu chegava, era quando chegavam também todos os meus amigos da praia. Portanto, havia um autocarro que ia para Carcavelos gratuito, naquela altura, que chegava mais ou menos às 6, e eu quando chegava das obras, todo sujo, não é? Era quando eles chegavam da praia, todos entusiasmados, a rirem-se, a contarem como tinha sido divertido e tudo mais. E é claro que ficava ali alguma felicidade por eles, mas no fundo eu estava era triste porque também não podia, ou não queria estar nesse momento com eles. E pronto, e todos os dias à noite lá vinha aquele pensamento de não ia mais, às vezes até houve vezes até que chorei, e a minha mãe dizia-me, olha, se não quiseres ir não vais, mas eu queria muito trabalhar porque eu queria ser DJ, portanto, e não tinha forma de ser DJ se não fosse a trabalhar para comprar as coisas e a formação e tudo mais. E portanto, e depois, passado um tempo, eu lá consegui comprar as coisas de DJ, lá consegui ser DJ, lá consegui fazer uma mini carreira nos 17, 18 anos assim, e a grande lição que eu tive nessa altura, que não foi uma, foram duas, foi a primeira, foi que aquilo que eu poderia obter na vida estava sempre associado àquilo que eu poderia ou que eu estaria disposto a abdicar. Portanto, se eu estivesse disposto a abdicar de algo, poderia conseguir outra coisa. E isso tem sido transversal na minha vida, porque muitas vezes as pessoas não correm atrás dos seus objetivos porque preferem estar no sofá, porque preferem ver as séries, porque não estão dispostos a abdicar ou da zona de conforto ou de outras coisas que tenham na vida em prol dos objetivos. Portanto, essa foi uma grande aprendizagem que eu tive o privilégio de ter aos 16 anos, 17. E a segunda grande aprendizagem foi que se nós quisermos mesmo muito algo, e se fizermos as ações, se formos consistentes e disciplinados, nós conseguimos isso. Então essa também é uma força que me traz na vida profissional e pessoal, porque eu acredito e sei que se der o meu melhor, eu vou conseguir lá chegar. Então esta fase da minha vida é um pilar muito importante para o meu trajeto profissional. Depois, apesar de ser quando era novo, eu considero isto como uma parte importante do meu trajeto profissional e pessoal. A segunda fase é aos 18. Quando chego aos 18, eu era e ainda sou uma pessoa que gosta muito de estudar, mas não tinha capacidade financeira para ir para a faculdade. Então, juntando essa situação com o facto de eu admirar os militares e admirar muito a Força Aérea e também o Top Gun na altura do filme, então fui para a Força Aérea e fui como oficial e ingressei nessa altura no curso de oficiais e desenvolvi a carreira de militar e oficial durante todos estes anos, já somam mais de 20 anos, e ao longo desse percurso fui tendo sempre funções de chefia, liderança. A minha primeira experiência de liderança foi, efetivamente, aos 19 anos, quando fui dar uma recruta. Portanto, tinha 30 pessoas à minha frente sob a minha responsabilidade, todas elas mais velhas do que eu. E aí comecei a definir logo de início qual era a minha forma de liderar, que neste caso era muito focada nas pessoas. E, portanto, ao longo desta experiência militar, missões nacionais e internacionais, sempre muitos desafios e, portanto, esta fase também foi muito importante na minha vida profissional e pessoal. Todas as aprendizagens, todos os desafios, toda a resiliência, toda a forma de ir a missões em que nós damos a vida uns pelos outros e, portanto, essa parte é outra fase da minha vida. E depois tem a terceira fase, que é a minha fase adulta no mundo civil. Portanto, nós militares chamamos o mundo civil, ou seja, toda a experiência com empresas, formação. Portanto, eu nesse período na Força Aérea, foi também durante esse período, depois acabei por tirar a licenciatura em desporto, depois acabei por ir especializar-me em termos de pós-graduação, mestrados, especializações na área da liderança e desenvolvimento de equipas, e no mundo civil comecei a trabalhar com várias empresas, em formação, em team buildings, em alto desempenho, sempre com o mesmo sentido de aumentar as competências, as capacidades das pessoas
para que consigam ter melhores resultados. E disto tudo, acabei em 2016 por conhecer o Pedro Fonseca do grupo Remax Latina e que me convidou para agarrar um projeto que foi desenvolver uma academia e acompanhar os consultores que entravam no mundo imobiliário e fazer essa formação com eles, acompanhá-los até que eles estivessem disponíveis para ir para o mercado imobiliário. Fiz isso até dezembro de 2019 e em janeiro de 2020 comecei então a desenvolver as mesmas competências, mas para uma equipa só, que é a equipa que eu agora acompanho diariamente, que é a equipa Move On, e pronto, e agora todo esse know-how eu aplico na minha equipa e estou muito feliz por estar agora a desenvolver este trajeto com eles. E pronto, assim resumidamente, ainda foi um bocado longo, mesmo assim resumido. Não, mas muito interessante. Acho que é interessante a forma como você dividiu, né? Acho que cada momento tem a sua importância e ela que constrói realmente quem você é hoje, né? Desde as coisas recentes aí, de quando você tinha 16 anos, né? Faz pouco tempo, né? Até as coisas mais recentes. Agora, dentro disso tudo, né? Como é que surgiu essa paixão pelo potencial humano, né? Como é que você... onde isso aflorou realmente em você? Eu, na verdade, a minha mãe diz-me que eu sempre fui muito querido, sempre atencioso, calmo também. Portanto, eu sou uma pessoa de abraços, gosto muito de pessoas. Portanto, isso acho que é muito a minha essência. Mas existe um episódio na minha vida, portanto, quando eu dava treinos, como eu disse há pouco, eu venho da área do desporto, e eu estudava muito a parte técnica de que treino, que metodologia, como é que eu poderia tirar o potencial máximo da equipa, e todas as competências motoras e tudo mais. E pronto, e havia elementos que eu nunca conseguia tirar o partido máximo, portanto, desde o ponto de vista físico e mental. E ao comentar isso com a minha irmã mais velha, ela disse-me, isto mais ou menos em 2000, que eu se calhar poderia experimentar ir fazer um curso de coaching. E pronto, e em 2000, quer dizer, 2000 ninguém ouvia dizer o que era coaching, muito menos eu, nem sabia o que é que aquilo era, mas como era a minha irmã mais velha e que a minha irmã mais velha me disse, eu faço nem questiono. Porque sei que ela quer sempre o meu bem e, portanto, está tudo certo. Então fui fazer esse curso de coaching e comecei a ter uma noção completamente diferente do potencial humano, das nossas crenças limitadoras. Achei aquilo muito interessante, comecei a aplicar aquelas técnicas nas equipas com quem eu trabalhava e, de facto, as equipas começaram a ter muito mais resultados. Então aí começou o meu percurso durante mais de 15 anos no desenvolvimento pessoal, desde coaching, PNL, ou programação neurolinguística para quem não conhece, tudo o que tem a ver inteligência emocional, pronto, foi todo um conjunto de cursos e mais cursos que eu fui tirando, experiências, e depois mais tarde passei também a dar formação nessas áreas, que me foram dando cada vez mais luzes que era este o caminho que fazia sentido para mim. E acabei por encontrar o meu propósito, que é aquele que eu tantas vezes digo, também há pouco falámos nos meus lives, eu começo sempre os meus lives com o meu propósito, que é inspirar. Eu acredito que o meu propósito é inspirar e capacitar todos aqueles que pretendem melhores resultados na sua vida. E então é isso que eu adoro fazer, portanto, nada me deixa mais feliz do que ver agora, de uma forma muito mais próxima, os elementos com quem eu trabalho de forma direta, a melhorarem a sua vida, a conquistarem os seus objetivos, a evoluírem e crescerem, dizerem que estão muito mais felizes, conseguem ter uma vida mais estável financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, e portanto isto dá a força para que todos os dias continue muito focado e disciplinado, tal como quando tinha aos 16 anos e ia para as obras, todos os dias dar o meu melhor, procurando fazer o melhor pelas pessoas com quem tenho o privilégio de privar. Muito interessante. Acho que é interessante entender, né, a sua história, a sua perspectiva, os seus desafios, né, para agora a gente passar realmente ao próximo passo para as pessoas realmente poderem aprender com você, né? Então, acho que o Cristiano passa muito uma mensagem, né? Primeiro trabalhar nós próprios, para depois conseguir fazer todo o resto, né? E a gente sabe que a vida cada vez é mais complicada, acelerada, estressada, e isso impacta nosso bem-estar e a nossa condição, né? E aí, no caso do consultor imobiliário, talvez ainda, não sei se é
pior ou não, mas assim, não é diferente, né? Acaba sendo uma intensidade eu costumo dizer que assim, exige muito, profissionalmente, muitos conhecimentos diferentes, mas é um trabalho que ele é muito irregular, vamos dizer assim, né? Então ele acaba exigindo bastante, né? A pergunta aqui é realmente quais as técnicas que a gente pode usar e para superar isso, né? E quais são os benefícios que você enxerga se a gente fizer isso, um consultor imobiliário aplicar essas técnicas? Uhum. Então, eu concordo plenamente com o Ricardo. Pronto, eu neste percurso profissional acabei por trabalhar com várias empresas, com várias áreas, e de facto o consultor imobiliário tem uma exigência emocional brutal, mesmo muito brutal. Aquela tal oscilação, não saber ter quase aquela adrenalina de estar quase a fechar, por exemplo, um negócio e depois o negócio cair, de correr atrás, ter que correr atrás, conquistar os clientes, ser um mercado tão competitivo também, de ter que ser multifacetado, não só no conhecimento, mas em todas as respostas, porque a mudança da casa implica tantas áreas diferentes e o cliente, se for gerada a tal confiança com o agente, o cliente acaba por perguntar tudo. Muitas vezes o agente também é o psicólogo, então é de facto muito difícil. E portanto, pegando na frase inicial da pergunta, trabalhar mais nós próprios, eu acho que é o pilar fundamental. Aliás, eu com a equipa trabalho 90% o eu. Relativamente a questões técnicas, por exemplo, do imobiliário, qualquer elemento da minha equipa, se eu chamar aqui, vai responder 1000 vezes melhor do que eu. E então, aqui o meu foco é quanto melhor trabalhar a pessoa, mais ela terá capacidade e robustez emocional para suportar todas estas oscilações que falávamos há pouco. É quase como a questão do avião. Quando em situação de emergência no avião, o que é que dizem? Que primeiro colocar a máscara no próprio, mesmo que tenha uma criança, por mais pequena que ela seja, primeiro colocar no próprio e depois é que coloca na criança. E em termos de desenvolvimento das competências, esse é o caminho. Quanto melhor eu for, mais capacidade de resposta eu poderei dar. Portanto, não são os obstáculos nem as dificuldades que fazem a diferença, é sim a forma como eu lido com esses obstáculos e com tudo, todos os desafios que possam aparecer. Então o foco é muito no próprio, muito no próprio. O que é que nós podemos fazer? Primeiro, relembrar aqui de alguns princípios que tudo aquilo que eu obtenho, ou todos os resultados que eu obtenho, ou o reflexo do mundo exterior, tem a ver com o meu interior. Portanto, as minhas decisões, a minha atitude, as minhas crenças, as minhas ações, tudo isto é que vai originar os meus resultados. Portanto, se eu não gosto dos meus resultados, eu tenho que mudar isto. É tão simples quanto isto. Portanto, se eu não gosto daquilo que estou a obter, se eu não estou a obter os resultados que eu pretendia, então, primeiro, a questão não é o mercado, a questão não é os clientes que não compram, os proprietários que não dão as agressões, não. Sou eu que tenho que me munir de melhores competências e capacidades para melhor responder ou acrescentar valor aos meus clientes. Então, nesta vida acelerada, o que acontece, e falando aqui com a experiência de muitas partilhas com as pessoas que eu tenho da minha equipa, é que acabam por ser atropelados pelas exigências do dia a dia. Então, como é que eu posso mudar isto? Primeiro de tudo, estabelecer prioridades. Eu falo muito com a equipa, por exemplo, qual é o top 3? O top 3 de clientes que nós estamos a trabalhar para fechar. Qual é o top 3? Estabelecer prioridades é o que é que eu quero concretizar hoje? Hoje. E amanhã, o que é que eu quero concretizar amanhã? Portanto, todos os dias de manhã nós tivemos durante muitos meses, acho que foi, durante um ano e meio, exceptuando os fins de semana e feriados, nós todos os dias às 9 ligávamos às 9 para dizer qual é o foco do dia. Portanto, é muito importante o consultor imobiliário, com tantas frentes, ele ter o foco do dia. Qual é a prioridade máxima para que naquele dia aquele tem que estar concretizado? Qual é aquele cliente que ele tem mesmo que falar? Qual é aquele
aquele fecho ou aquele feedback que ele ficou de dar que não pode deixar. Qual é a ação de alta rentabilidade que vai ter impacto nos seus resultados que tem mesmo que fazer todos os dias. Portanto, prioridades. As prioridades são sempre associadas aos objetivos. Portanto, antes das prioridades eu tenho que definir os objetivos. Portanto, já estou a partir do pressuposto que definem objetivos quando sei que muitos não definem. Definir objetivos e depois, de acordo com esses objetivos, prioridades, tal. Depois temos a realização de um horário. E, portanto, aqui podemos pensar em algo mais pesado, ou seja, ter um horário do dia todo, que é um bocadinho mais difícil, ou então podemos ter um horário as ações de alta rentabilidade, que são aquelas que vão ter alto impacto nos meus resultados e que eu devo realizar todos os dias. E isto chama-se disciplina e consistência. Portanto, se para um consultor imobiliário pode ser, por exemplo, os telefonemas, então todos os dias tem que fazer telefonemas, porque as pessoas são peritas em arranjar desculpas. E então eu tenho que ter estas prioridades, este horário, esta consistência para realizar as atividades. Portanto, objetivos, prioridades, horário, estamos a falar aqui de foco, disciplina. Também considero muito, muito importante a pessoa se focar nela própria. Ou seja, ter, sei lá, um hobby que goste, que lhe faça sentir bem, fazer meditação, isto tudo para lidar de uma forma melhor com o stress. Tudo aquilo que possa atenuar a ansiedade, fazendo aquilo que gosta, vai permitir ter uma maior capacidade de gestão emocional das oscilações que existem para o profissional do imobiliário. E, por último, eu diria que acreditar em si e acreditar no projeto. Portanto, se a pessoa acreditar, perante todos os negócios que possam eventualmente cair, perante todos os nãos que possam existir, se ela continuar a acreditar em si, no projeto, na equipa, a seguir à tempestade virá sempre a bonança. Portanto, assim, muito rapidamente disse várias coisas, mas isto vai estar gravado e disponível no YouTube, né? O pessoal depois pode andar para trás. Mas este eu diria que são pilares fundamentais do eu, ou seja, associar o eu com as ações do profissional do mercado imobiliário, do agente ou do consultor, e colocando tudo isto em prática vai originar uma determinada ação diária ou ações diárias que vão levar aos resultados. Se os resultados não tiverem a ser como pretendo, então eu tenho que andar para trás e ver nestes pontos, na generalidade, onde é que eu falhei. Porque só para responder esta resposta, para responder esta pergunta, peço desculpa, eu teria aqui resposta para o dia inteiro. Não, eu acho interessante e acho que assim, obviamente é muito mais fácil aqui, né, num podcast, né, mas o que eu achei sempre importante para quem está ouvindo é tentar pegar, e sim, se você puder pegar uma ou duas ações ou mudanças na sua rotina, né, já é um avanço que você pode implementar. Então, acho que às vezes se preocupar em querer fazer tudo, fica um caminho tão distante que a gente acaba meio que se assustando, mas eu sou muito a favor do que você falou, assim, eu chego de manhã, deixa eu pensar, hoje o mais importante é eu fazer isso. Obviamente, no meio do dia vão aparecer distrações, né? Mas se eu parei de manhã, pensei naquilo e me concentrei, não quer dizer que no final do dia eu vou fazer, né? Eventualmente vai surgir alguma coisa que não vai permitir. Mas eu tenho certeza que o nível de resultado vai ser muito superior. Antes de passar para a próxima pergunta, que tem a ver até com um pouco mais ou menos com esse tema que você falou do acreditar, eu vi que tem muitas pessoas aí colocando comentários, todo mundo elogiando aí bastante o Cristiano, mas também quem tiver perguntas, quiser fazer perguntas aqui, fica à vontade de colocar sua pergunta, que eu também repasso aqui para o Cristiano. Mas indo um pouco no acreditar, agora você falou muito do eu, né, o que eu preciso fazer para atingir os resultados, a questão do mindset, que você também fala muito do mindset certo para atingir o resultado, né? Que isso quer dizer? Como é que a gente procura manter isso todos os dias, né? Como é que eu trabalho o mindset para atingir os resultados? Ok, então vamos já explorar o mindset. Só pegar aqui numa coisa que o Ricardo disse relativamente às distrações. Uma das coisas também que eu não mencionei há pouco e agora vou aproveitar para dizer, que me lembrei agora, é que eu olhei ali para o meu telemóvel. O meu telemóvel está aqui de lado, não é? E eu pus virado para baixo. E o telemóvel também é outro fator altamente distrator do profissional na generalidade, de qualquer pessoa, não é? Portanto, é também muito importante, porque o agente imobiliário diz muito, não, porque eu tenho que estar sempre a olhar para o telemóvel, porque pode ser um cliente e tudo mais. Mas por tarefas de alta concentração, ponham o telemóvel para baixo, tirem as notificações, por cima com o grupo dos WhatsApps,
o tempo que nós demoramos a retornar com a concentração de um trabalho é muito maior se eu estiver constantemente a interromper e a ir ver o telemóvel e distrair-me constantemente. Pegando aí nas palavras do Ricardo, realmente as distrações que nós temos no dia-a-dia são tantas que muito facilmente o agente, um dos exercícios que eu fazia era vamos olhar para o dia a ver o que é que foi feito e percebemos que ao longo do dia todo muitas tarefas foi só efetivamente perder tempo. Correto. Ok, então vamos lá, mindset. Ora, ok, então vamos lá ver aqui, mindset. Eu vou fazer aqui o exercício com a malta das diferenças do mindset de sucesso para o mindset de insucesso. E as pessoas só têm que dizer ou escrever ou todo um lado ou todo o outro. E assim, muito facilmente eu consigo perceber se estou no caminho certo ou se tenho que fazer aqui algumas adaptações ao meu caminho. Então vamos lá. O mindset de sucesso, as pessoas de sucesso acreditam que são responsáveis pela sua própria vida e pelos seus próprios resultados. Isto significa que eles não são uma circunstância do mercado, eles são o contrário, eles fazem acontecer no mercado. Quem tem um mindset de insucesso considera sempre, por exemplo, que é sempre um azar, com ele tudo lhe acontece, é quase uma vítima, é porque agora há a pandemia, porque agora são as moratórias. Portanto, ele coloca-se, mesmo que seja de uma forma inconsciente, isto é uma posição de vítima. Portanto, aquilo que acontece no mercado tem impacto em mim e como isto tem impacto em mim, eu não consigo ter resultados. A pessoa de mindset de sucesso considera que os obstáculos e os desafios são uma oportunidade, são um crescimento, são uma forma de evoluir. Os que têm um mindset de insucesso consideram que isto é muito difícil, portanto nem vale a pena, há aqui este obstáculo, nem vale a pena tentar. Quem tem um mindset de sucesso acredita em si, acredita no seu potencial e que pode fazer a diferença, ainda que numa fase inicial ainda esteja em aprendizagem. Quem não tem este mindset está sempre a duvidar das suas capacidades, está sempre a ouvir o que os outros dizem, deixa que os outros influenciam o seu comportamento e as suas ações, não dão um passo em frente, não fazem um vídeo para o Instagram porque ficam sempre mal, porque depois o que é que as pessoas vão achar? Portanto, estão sempre com um diálogo interno muito mais negativo do que uma pessoa de mindset de sucesso que tem um diálogo que levanta e amplia as suas competências. Mais coisas. O mindset de sucesso tem sempre o foco na solução e, do outro lado, tem sempre o foco no problema. Temos aquela história de dois irmãos de uma empresa de sapatos vão à África. Um chega lá e, quando dá o feedback para Portugal, diz: aqui não vale a pena apostarmos aqui na venda de sapatos porque toda a gente anda descalço. E o outro chega: olha, vamos apostar aqui na venda de sapatos porque toda a gente anda descalço. Portanto, a forma como eu vejo, a minha perspectiva é totalmente diferente se eu tiver um mindset de sucesso ou um mindset de insucesso. E pronto, e poderia continuar aqui a dar mais e mais diferenças. O que é que acontece? É que este mindset, ou seja, o meu pensamento origina uma determinada atitude. E uma determinada atitude origina uma determinada ação. E depois volta e tem uma determinada percepção. Então isto é um ciclo. Eu vou dar um exemplo. Uma das ações que o agente imobiliário faz, ou que se denomina de ligar para FISBOS, que significa ligar para proprietários, para quem não conhece, possa estar a ouvir ou venha a ouvir, ligar para proprietários que estão a vender a sua casa para eles próprios, e eles ligam e a estatística diz que muitos telefonemas vai ser não quero, tu vais desligar o telefone, não está disponível. Então o agente está a tentar levar ali com aqueles nãos todos. Então, se eu tiver um mindset de insucesso, o que eu vou dizer é, isto nunca funciona, estou-me sempre a dizer que não consigo, isto não vale a pena. Então, eu tenho esse pensamento, a atitude é, não vou
não vale a pena telefonar. A ação é, se calhar faço um telefonema ou dois, depois vai entrar em concordância com este meu pensamento, portanto não faço mais, e depois não... Qual é o resultado? É que não marco reuniões para conhecer o cliente ou para fazer a angriação. Ok, pronto. E este é o mindset, e é isto que acontece, e que é isto que tem que ser trabalhado. Então, independentemente das melhorias na técnica do telefonema, o que eu tenho que mudar no meu mindset é que isto faz parte do processo. Faz parte. Portanto, ligar faz parte quando a pessoa diz não. Portanto, eu já sei isso, o que eu tenho é que preparar. Ok, como é que eu vou trabalhar este telefonema? E se isto faz parte, e se a estatística diz que eu tenho muitos mais nãos do que sims, então eu tenho é que fazer mais telefonemas, porque quantos mais nãos eu tiver, mais próximo eu estarei do sim. Então vou fazer mais telefonemas. E como eu faço mais telefonemas, melhor a minha técnica, começo a marcar reuniões. Portanto, o resultado que eu vou ter é que vou-me sentar com clientes e apresentar os meus serviços. Aqui está um exemplo que eu espero que tenha sido, que seja claro, que demonstra de uma forma muito fácil de que é que duas mindsets diferentes podem originar na nossa vida. E pronto, e depois é aplicar isto a tudo, não só no imobiliário, mas a todas as tarefas do imobiliário, como um bate-porta, como um posicionamento, ou em qualquer coisa que seja na nossa vida, como por exemplo, tenho que perder peso, vou começar a treinar, não gostei do treino, fiquei com dores, já não vou treinar mais. Ou ok, isto faz parte do processo, no início é duro, no início fico com dores musculares, mas se eu continuar, com o tempo, o meu corpo vai se adaptar e vou-me começar a sentir melhor e no final estarei muito com um bem-estar físico e psicológico melhor. Portanto, aqui está o impacto do mindset na nossa vida, nos nossos resultados. Eu acho que esse exemplo que você trouxe bem claro, assim, né? Se você liga já achando que você não vai vender, realmente, assim, eu tenho certeza, você não vai vender. Se você liga achando que você vai vender, tem uma chance, é pequena ainda, né? Porque a maior parte das pessoas vão dizer não, mas tem uma chance de você vender. E aí, se você já vai pensando que não, é o que se diz uma profecia autorrealizável, né? Com certeza ela vai se realizar. Aí você vai estar confortável com você mesmo, dizer, tá vendo? Eu disse que não funcionava, Exatamente. se reconhece por isso, né? Acho que o mindset, eu sou super apologista disso, eu mais trabalho com meus filhos para tentar colocar sempre o mindset de resultados, assim por diante. Né? E aí, só para explorar mais esse ponto, né, acho que com relação à gestão de equipe, né? Como é que você trabalha o mindset, né, na gestão de equipe? Ok. Assim, as pessoas com mindset, também ao encontro do que o Ricardo disse, as pessoas acabam sempre por ter razão, né? Se a pessoa acha que aquilo não funciona mesmo, e se acha que funciona, não funciona. Portanto, aquilo que está na nossa mente acabam sempre por ter a sua razão, portanto, é mudar esse mindset. Olha, eu com a equipa trabalho exatamente estes pontos todos que nós acabamos de falar. Para eles, enquanto profissionais e agentes, trabalho imenso estes pontos. Mindset de equipa mesmo, mindset de equipa. Pronto, existem aqui pontos específicos para desenvolver uma equipa coesa e focada. Então, comece logo pela parte do recrutamento, não é? Portanto, escolher as pessoas certas para o projeto e que se identificam com o projeto e com aquilo que se está a construir. Portanto, uma coisa é recrutar apenas para aumentar o número, para aumentar a quantidade, para de alguma forma ter uma maior capacidade de atuação no mercado, é uma perspectiva. Outra perspectiva, ou uma perspectiva complementar, é fazer aquilo que eu disse há pouco, mas escolher as pessoas que fazem sentido escolher. Ou seja, se houvesse uma pessoa que vendesse muito e que tivéssemos em conversações para entrar na equipa, e isto eu estou a dizer, e isto já aconteceu mais que uma vez, mas que eu sinta que ela não se enquadra naquilo que é a dinâmica da equipa, por ela vender muito, ela não entra. Ok? Portanto, então há aqui este mindset. O primeiro mindset é sempre este. Eu gosto de dizer que tem um bom coração. É uma boa pessoa. Porquê? Porque o pilar fundamental da atuação da equipa é responder às necessidades do cliente. Portanto, as necessidades do cliente estão sempre em primeiro lugar.
qualquer indivíduo que coloca comissão em primeiro lugar não estaria na equipa. E todos têm noção disso e todos atuam desta forma. Portanto, o foco é muito, muito em servir, em ajudar. Portanto, tem que ser pessoas com este perfil. Depois são pessoas, também o mindset de aceitação. Cada pessoa é como é e não julgamento. Portanto, todos somos diferentes, todos têm as suas dificuldades, todos cometem os seus erros, uns têm mais à vontade com umas coisas, outros têm mais à vontade com outras, e está tudo bem. Ninguém é mais importante que ninguém e todos têm a sua cota parte de importância na importância daquilo que todos estamos a fazer. Depois a partilha e a entreajuda. E como militar nós temos um termo que se chama a camaradagem, que em última instância, a camaradagem significa que eu vou dar a minha vida pelo outro. Só digo isto do ponto de vista de exemplo, mas para percebermos que nós, quando estamos em equipa, estamos mesmo um pelos outros. Desde a partilha em si do negócio, partilha de conhecimento, partilha de experiência, uma união que permite que juntos sejamos muito mais fortes, muito mais capazes de responder aos nossos clientes do que qualquer agente atuando sozinho. E depois, um mindset de pessoas envolvidas e que realizam as ações. O que é envolvido? Envolvido é que eu acredito naquilo que estou a fazer, estou all in, e que realizo as ações com o foco, os objetivos e com um caminho traçado. Ou seja, uma coisa é dizer, eu sei que tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. Ok, mas estás a fazer? Fazes diariamente? É que se é para fingir que faz, ou se é para, entre aspas, brincar ou vender casas, na equipa não dá. Não dá para estar a brincar. Ou é sério, profissional, convicto do caminho que estamos a construir, ou então não faz sentido. E por último, é trabalhar muito o acreditar, novamente, o acreditar o próprio, acreditar na equipa, acreditar no projeto que nós estamos, que é da Remax e do Grupo Remax Latina, acreditar no líder, como é óbvio, acreditar em mim e acreditar que juntos podemos fazer diferente e fazer a diferença. Portanto, e é muito isto que eu trabalho em termos de mindset da equipa. Portanto, acho que tens uma opinião geral. Ótimo. Não, interessante. E agora, falando um pouco, a gente tem um foco aqui do nosso podcast, são consultores, tem consultores mais experiência, consultores com menos experiência, né, e a questão de apostar ou inovar para cada um na sua dinâmica, né? Então, quem está mais tempo de tentar fazer uma coisa diferente, de quem optou por esse mercado agora também, como é que vai inovar, como é que faz. Que conselho você daria para quem está realmente interessado em apostar, em inovar, tentar fazer alguma coisa diferente para atingir os resultados? Ora bem, para quem é novo, eu vou partilhar aqui aquele que é o maior desafio com todas as pessoas novas com quem eu tive o privilégio de acompanhar. Eu diria que é, primeiro de tudo, na base de tudo, porque tudo o resto que eu possa dizer não faz sentido se eu não falar da base. É ter coragem. Coragem de entrar neste caminho, coragem de procurar construir uma melhor realidade para si e para os seus, coragem de dizer ao mundo que eu agora sou agente imobiliário, estou aqui disponível para ajudar naquilo que é possível, porque o pessoal fica, às vezes eu chamo de o agente secreto do imobiliário, quer dizer, tem medo de se apresentar, tem medo de ligar aos seus conhecidos, tem medo de demonstrar que está a ir por um caminho novo. Então, esta coragem é, mais uma vez, repetindo a expressão de há pouco, um all-in, de estar totalmente envolvido. E eu gosto muito de contar esta história de um capitão nos seus barcos, quando estava no tempo das conquistas, chegou à ilha para invadir a ilha e conquistar a ilha, e os elementos eram muito menos do que todos os soldados que estavam na ilha. E o capitão virou-se para os seus combatentes e disse: vocês acreditam que vão conquistar a ilha, mesmo sendo nós muito menos? E eles: sim, acreditamos. Então, vamos afundar os barcos, que era a única forma de eles fugirem caso não conseguissem. Então, o que é que isto significa? Significa que é eliminar o plano B. Eliminar o plano B. Portanto, eu entregar-me, de facto, a
é esta profissão, seja esta ou qualquer outra, qualquer projeto que a pessoa se mete, principalmente como empreendedor, ela tem que se entregar de uma forma muito, muito próxima, convicta, perante os erros, obstáculos, dificuldades, porque é isso que vai acontecer em qualquer caminho do sucesso. Então, se eu tiver a coragem de enfrentar todo esse caminho e se acreditar, mais uma vez, no projeto, na equipa, no líder, tudo vai acontecer. Então, para este pessoal novo, estes diria que são os pontos principais. Coragem, enfrentar o mundo, não estar cá preocupado com o que os outros dizem e acreditar em si e na equipa, no meio onde está inserido. Posto isto, aquilo que eu posso partilhar aqui para quem está a começar e para inovar, eu acho que é relativamente fácil. Primeiro, munir-se, formar, ter um sítio que tenha uma boa estrutura, processos, organização, um bom mentor ou um líder, uma boa marca, todos os recursos necessários para ter um trabalho robusto. Depois, eu acho que a inovação passa muito por encontrar melhores formas de servir melhor os seus clientes. Portanto, se eu conseguir servir melhor o meu cliente, se eu conseguir acrescentar valor, de alguma forma, por exemplo, promoção dos imóveis quando são angariados. O plano de marketing é sempre igual. Não existem formas diferentes de divulgar os seus imóveis. Abordar os clientes nos telefonemas. Não existe uma forma diferente, por exemplo, utilizar os vídeos, utilizar outra forma de responder aos clientes, com a pandemia, utilizar mais os meios digitais para fazer negócios internacionais. Portanto, mais inovar, para mim, nesta área, é acrescentar o máximo valor ao seu cliente e, de alguma forma, fazer com que o cliente cada vez mais esteja tranquilo, super confortável em todo o processo da compra ou da venda do imóvel. E, portanto, é coisas práticas do dia a dia no acompanhamento. Então, vamos explorar um pouco mais. Acho que o Cristiano vai falar bastante sobre vendas, a importância do cliente. Você citou, né, na outra pergunta um pouco sobre isso. Em relação ao processo da venda de um imóvel, né, que dicas você pode dar aqui para os consultores? Acho que a inovação, que nem você falou, é importante, mas também conhecer o processo e dicas de quem tem experiência também ajudam você a encontrar formas de inovar, né? Então, que dicas você pode dar para quem está nos ouvindo? Assim, todas as dicas que eu vou dar são no âmbito da relação com o cliente, porque essa é que é a minha área. Eu não consigo dar dicas, quer dizer, podia dar, por exemplo, ter um CRM, gestão de clientes, por exemplo, apostar no email marketing também, apostar no Google AdWords, apostar, obviamente, nas redes sociais, em campanhas e tudo mais. Agora, aquilo que eu domino, não é? Aquilo que eu acho que é a minha área de conhecimento é na relação pessoa para pessoa. Então, a esse nível, primeiro, há um princípio que eu gosto muito de partilhar, que é as pessoas não gostam, aliás, vou começar ao contrário, as pessoas gostam de comprar, mas não gostam que lhes vendam. Então tem que pensar sobre esta frase. As pessoas gostam de comprar, mas não gostam que lhes vendam. Opa, Cristiano, mas o que é que isso significa na prática? Então, quando eu entro numa loja e vem a pessoa e vem perguntar, então precisa de alguma coisa? Não preciso de nada. Pronto. É isto. Eu gosto de comprar, mas não gosto que me venham vender. Então, eu percebendo este princípio, eu quando estou com o cliente, ao invés de tentar à pressa vender os meus serviços, esquece. A pessoa, o agente neste momento, só tem que ter um foco, que é o cliente. Identificar as suas necessidades. Identificar os seus problemas. Identificar a sua dor. Então, eu para fazer isto, a frase ou a palavra que eu digo muitas vezes na formação é cala-te. Cala-te. O cliente é que tem que falar. Portanto, se o agente fala
mais que 10, 15% já está quase no risco. Máximo 20%. A partir de 20% já está a estragar. Portanto, o cliente tem que falar 80%. E para isso, eu tenho que desenvolver capacidade de escuta e, acima de tudo, tenho que desenvolver capacidade e a arte de fazer perguntas. Então, se eu vou ter com um cliente, perguntas que permitam identificar as necessidades, perguntas que permitam identificar as suas motivações, os seus timings, o que é que lhe está a estressar, como é que é a sua vida. Faz perguntas. E gera toda a conversa, perguntas, mostrando interesse, mostrando que quer efetivamente ajudar, porque eu não consigo ajudar ninguém se eu não perceber qual é a situação da pessoa. Então, se eu vou com um guião de vou falar disto, vou falar da apresentação de serviço, vou falar de marketing, vou falar. Quer dizer, calma, porque isso até pode não ser necessário para o cliente pode só querer uma pessoa de confiança e o resto confia no cliente. Essa parte percebes tu, e então para mim está tudo certo. Ouvir muito bem o cliente. Depois, há aqui coisas que são aquilo que os clientes mais identificam, que são as lacunas do mercado. Outra delas é a disponibilidade. Eu, como comprador, e lembro-me, e comprei, antes de entrar neste projeto com a Remax, comprei 2 casas nessa altura, eu ligava para agentes que não me atendiam e não me retornavam a chamada. É sério. E eu sei que isso ainda continua a existir no mercado, porque nós temos compradores que, quando chegam até nós, partilham as suas experiências e falam isso. Quer dizer, um agente imobiliário que não atende o telefone e não retorna a chamada, eu não sei bem o que é que ele está a fazer. Portanto, um dos pontos é disponibilidade. Eu tenho que estar disponível para os meus clientes. Outro, por exemplo, é o acompanhamento ao feedback. Tantos também são clientes que chegam e que dizem que no momento da angriação é tudo, uau, espetáculo, bora lá, e não sei o quê. Depois tem a angriação e depois desaparecem do mercado, não sei o que acontece, vão de férias, alguma coisa assim do género. Portanto, para resumir já, identificar as necessidades, arte de perguntar, escutar, falar 20% e ouvir 80%, dar feedbacks e acompanhamento, estar disponível e eu diria, por último, dominar o mercado. Portanto, hoje é muito fácil ter acesso à informação e se o agente quer ser diferenciado, ele tem que ser especializado naquela área. Ele tem que saber os preços por metro quadrado, tem que saber as oscilações do mercado, tem que conhecer bem a zona, tem que saber que aquelas casas foram vendidas, que aquelas estão à venda, que tipo de construção existe, para quando o cliente estiver a falar com ele, que já fez as suas pesquisas, já obteve conhecimento, pensa, não, esta pessoa realmente dá-me aqui inputs importantes para o meu processo de decisão, portanto, é uma pessoa que eu posso confiar. Agora, se eu vou ter com um agente e ele tem o mesmo nível de conhecimento que o cliente, ou o cliente ainda sabe mais que ele, é claro que o cliente não vai se sentir seguro nem confiante para estar a pagar uma comissão perante alguém que, às tantas, sabe menos que ele. Então, eu diria que, seja para quem está a começar, seja para quem está no mercado, estes pilares são transversais para todo o percurso comercial que se faça com qualquer cliente. Acho que são muito pertinentes. Eu vou pegar só 2 aqui para explorar um pouco. Um é o que você falou da questão da disponibilidade e não responder chamadas. A gente tem aqui no Imo Virtual diariamente clientes que ligam, que tentaram entrar em contato com agência, com um consultor e não tiveram retorno e pedem a nossa ajuda. Então, assim, é uma coisa que para mim eu também é muito difícil de efetivamente entender, porque eles investiram dinheiro com a gente para ter o contato e não estão aproveitando efetivamente. E do outro lado, a gente vê os clientes reclamando, a gente não tem contato, e precisa de mais contato, Então, assim, mas acho que gerir bem, acho que é uma coisa importante. E a outra coisa também para mim que é muito importante é a questão de fazer perguntas. Né? Eu acho que eu concordo muito. Sim, em geral, hoje, as informações estão disponíveis. Né? Então, assim, o cliente não precisa saber quantos quartos tem no imóvel, não precisa saber quantos metros tem. Se ele for num portal, no Imobiliário, já vai ter todas as informações. O papel do consultor, que eu acredito que para uma compra desse tamanho, né, a compra da vida das pessoas, né? Isso não tem certo, exatamente. Você tem que entender qual dor que você está querendo resolver. Ele quer mudar para perto da escola, ele quer mudar para longe da sogra, ele quer mudar para ter espaço para o cachorro. O que ele quer fazer? Qual é o problema que ele quer resolver na mudança? São as perguntas abertas, pensadas, inteligentes, para você poder construir depois, no momento certo, o seu racional de conquistar confiança e de efetivamente vender. Então, acho que eu concordo muito, faz realmente
muito sentido aí que você falou, né? E é essa relação que vai gerar a confiança suficiente para as pessoas trabalharem juntos, para criar também a fidelização com o cliente. E, portanto, é aquilo que eu acredito e que também trabalhamos na equipa, mais do que tudo é criar a confiança suficiente com o cliente porque não é para aquela casa, mas é um cliente que nós estamos a construir para toda a vida, não é? E que também depois vai nos trazer referências e que nós vamos nos importar efetivamente com ele e até mesmo depois de comprar a casa, como é que está a correr as coisas, se está feliz, se foi uma boa decisão. Portanto, há toda esta relação de confiança, porque como o Ricardo disse, efetivamente, isto é uma compra para a vida, para a maior parte dos portugueses. Isto é o maior, exigência financeira Claro. que tem, não é? Então, é preciso ter o máximo cuidado em todo este processo. E você falou um pouco, acho que sobre feedback geral, mas assim, na sua visão, qual que é a importância do feedback e conhecer testemunhos de outras pessoas para a gente melhorar continuamente, né? Que impacto que esses fatores têm na vida de um consultor efetivamente? Ok, testemunhos e os feedbacks. Eu vou dividir aqui as duas áreas. Há pouco, quando nós falávamos, uma das formas de inovar, e algo que ainda pode ser muito melhorado é, por exemplo, pedir testemunhos aos clientes relativamente ao serviço, não é? Portanto, termos os testemunhos reais de pessoas que trabalharam connosco é muito mais impactante do que eu chegar perto de um cliente e dizer, eu sou assim, assado e cozido. Então, se eu tiver o testemunho da pessoa, é muito mais impactante. Como é que eu posso inovar? Pegando a pergunta de trás, eu posso pedir, por exemplo, aos clientes para fazerem um vídeo. Ou, por exemplo, estou na escritura. Olha, é só 30 segundos, dê-me só uma mensagem aqui para o vídeo, para eu gravar e nananã. Portanto, isso é uma forma de inovar. É fundamental que os agentes, com todos os clientes, peçam testemunhos. Muito, muito importante. Porque à medida que eles constroem esse leque de testemunhos, o que eles estão a demonstrar é uma consistência do seu trabalho, é o seu serviço, estão a dar provas sociais, que é também um dos pilares fundamentais da credibilidade e na conquista da venda, é a credibilidade. Então, os testemunhos trazem essa credibilidade e as pessoas muito mais facilmente trabalham com os agentes se houver esses testemunhos. Relativamente a feedbacks de melhoria, lá voltamos ao mindset de sucesso. A pessoa de mindset de sucesso tem uma mente aberta para receber feedback porque acredita que o feedback pode crescer e evoluir. Quem não tem mindset de sucesso é muito sensível, não gosta muito de ouvir, entre aspas, críticas, porque leva a mal, leva a peito. A única forma de nós crescermos é se tivermos feedback. É, com os erros, perceber o que é que foi feito mal, e para percebermos o que é que foi feito mal, obviamente que nós podemos ter uma percepção, mas se eu tiver à minha volta pessoas que tenham mais experiência, mais conhecimento e outras percepções, se essas pessoas me derem o feedback, que é uma coisa que também pertence ao mindset de equipa no meio de nós, esse feedback vai-me permitir que eu evolua, eu evoluindo, quando vier outro atrás, mais novo, vou poder dar esse feedback, ele também vai evoluir, e se eu evoluir, toda a equipa é muito mais forte. Portanto, testemunhos, feedbacks são absolutamente fundamentais para o trajeto do sucesso. Interessante. Bom, Cristiano, acho que eu tenho mais uma pergunta aqui que também está de alguma forma relacionada com o feedback, né? Mas eu queria entender aqui o feedback que te dão após as tuas sessões ou depois de trabalhar contigo, né? De que forma mudar o pensamento pode facilitar a vida, principalmente a nível profissional, né? Como é que essa reação das pessoas depois desse trabalho? Ora bem, isto é quase a pergunta que vai resumir tudo isto que nós falámos, não é? Portanto, e já estamos quase a chegar aqui a uma hora. Nós, alterando o mindset, como eu disse há pouco, já sabemos que mudam os resultados. Então, aquilo
que acontece connosco não é o que verdadeiramente traz impacto. O que traz impacto é a forma como eu reajo com aquilo que nos acontece. Porque aquilo que nos acontece, acontece a todos. Hoje é um, a outra, amanhã é o outro. Então, como é que eu vou reagir a esta situação? Como é que eu vou reagir a eu lidar com os nãos? Como é que eu vou agir com aquele dia que não me apetece fazer nada, não me apetece levantar porque sei que vou andar outra vez assim a oscilar? Como é que eu vou lidar com a pandemia? Entrei agora no mercado imobiliário, agora veio a pandemia, isto vai estragar tudo. Portanto, como é que eu vou lidar com isso tudo? Então, esta mudança do pensamento, quando eu trabalho esta mudança do mindset, quando eu altero a percepção, quando eu altero a forma como eu olho, todas as atitudes e ações correspondentes vão também mudar. Então eu gosto muito de dizer, e há bocado o Ricardo também frisou essa parte, não é mudar tudo, mas mudar um hábito. E é um desafio que eu deixo a todos aqueles que estão a ouvir, a ver e que também no futuro possam assistir, identifiquem um hábito que vocês já sabem que tem elevado impacto nos resultados, só um hábito, e façam esse hábito durante 30 dias sem nunca deixar de o fazer. Ou seja, o meu único desafio é só fazer aquele hábito, só um. E eu já fiz este exercício várias vezes com a equipa e eu garanto que as pessoas vão ficar surpreendidas com os resultados. Isto significa que, na verdade, e respondendo de uma forma mais direta à pergunta, se eu me mudar, o que eu vou fazer é mudar o mundo. O que eu vou fazer é mudar os resultados. Se eu mudar o meu pensamento, o mundo logo de seguida vai mudar a seguir. Eu não necessito que as coisas sejam mais fáceis, eu preciso é de ter mais competências, sejam emocionais, profissionais, pessoais, para superar o objetivo, para saber lidar com o objetivo e para alcançar a conquista que vem depois desse obstáculo. É como se eu estivesse em patamares, e eu hoje estou no primeiro andar e eu quero construir um arranha-céus, mas eu para ir para o segundo andar tenho que superar todos os desafios do primeiro andar. E isso é mudar o meu mindset. E quando eu mudo o mindset, eu consigo sair do primeiro patamar para passar para o segundo patamar. E quando aplico isto na prática, os andares que eu posso subir são incalculáveis. E só pegando esse exemplo, acho que também que é um pouco, você falou, pegar um hábito e mudar, é um andar por vez, né? Acho que ninguém vai construir o prédio todo de uma vez. Então, você sai daqui, cada um pegar o seu hábito que quer mudar e trabalhar em cima disso, você vai construir um andar, e depois constrói outro andar, depois constrói outro andar, e quando eu vou olhar para trás, com certeza a mudança foi bastante significativa. Cristiano, acho que para mim foi uma conversa super agradável. Obrigado aí Obrigado, igualmente, Ricardo. Obrigado pelas suas, parabéns aí pelas suas ideias. Deixa aqui, não sei se tem algum comentário a mais, se você queira, algum ponto que você queira colocar. Só agradecer aqui o convite, agradecer ao Ricardo, muito obrigado. Quero deixar aqui um grande abraço também e beijinhos a toda a equipa Move On e ao grupo Remax Latina. E já agora também fazer publicidade, não é? Portanto, quem me quiser seguir, cristianoalmeida.pt no Instagram ou no Facebook, partilhar muitos conteúdos também destes que nós falamos agora e dizer mais uma vez que é um privilégio enorme ter estado aqui nesta conversa e naquilo que eu puder ajudar, estou disponível e estamos aí juntos. Muito bom, obrigado. O site é muito interessante, convido todos a conhecerem realmente o site do Cristiano Almeida. Cristiano, obrigado, um prazer e com certeza nos encontramos em breve. Um abraço. Obrigado. Grande abraço, Ricardo. Agradecer a todos a presença de todos no podcast hoje. Obrigado, teremos uma próxima edição agora em outubro. Em breve a gente dá mais informações da data e do convidado. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau.